Amém. Texto que vem. As lutas, irmãos, elas não acabam. Elas só acabam quando Jesus colocar nas nuvens no céu. Então a gente está ciente disso. Mas nós temos que lutar as lutas com o poder dos altos céus, né? Porque se assim não for, a gente não aguenta. A gente desiste. E nessa caminhada a gente não pode desistir, né? Nós estamos tão próximos da volta do Cristo Jesus. Tão próximos. Nós temos que permanecer firmes. O Pai do céu, Ele vai permitir algumas provações para que possamos nos aproximar mais dele. Você e eu sabemos que as provações nos aproximam mais dele. Ele vai permitir porque Ele nos ama. O apóstolo Tiago bem falou, né? Nós temos que ficar alegres, né? Felizes ao passar por quantas provações? Várias provações. E as provações, elas nos aproximam mais do Senhor, nos tornam mais íntimos de Deus. E precisamos. Talvez aparentemente, como igreja, nós estamos dando uma calmaria muito grande, mas no campo espiritual não está nada calmo. Nós temos que entender que temos que buscar o Senhor. Quando as coisas estão calmas, entre aspas, aí está o momento que você buscar a Deus como você nunca buscou. Porque haverá uma intensidade muito grande de provações, de lutas. Se a gente não estiver empenhado com Cristo Jesus, se o Espírito Santo não estiver sobre a sua vida diariamente, se você não tiver o fruto do Espírito Santo, talvez você não aguente. Então nós estamos, irmãos, no final das coisas, né? Talvez esse ano de 2022 esteja iludindo muitas pessoas, mas aparentemente aqueles que estão cientes do que está acontecendo, através da Bíblia Sagrada e do Espírito de Profecia, estão se preparando. E eu oro ao Senhor para que vocês se preparem também, para que você possa encontrar Jesus Cristo nas nações celestiais. Vamos nesse momento orar, se abrir a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Obrigado por nós estarmos aqui nessa semana inteira de oração. Amém. Isso é muito importante para a nossa vida, para o crescimento espiritual da igreja, Senhor. A igreja, Pai, pós-pandemia, ela ficou acostumada a não ter mais esse tipo de programação, de culto da semana, os domingos, e acabou relaxando. Quando eu digo igreja, todos nós acabamos relaxando com isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. A mensagem de hoje, primeiramente, fala comigo, Senhor, e também com os nossos irmãos. Amém. Que possamos, daqui a pouquinho, sair daqui da forma completamente diferente do que entramos, Senhor. Nós não versos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente fica com um pouco de saudade, né? Faz 2 semanas que eu não venho aqui, e a gente sente um pouco de saudade. Eu estava até falando para o Marcelo, né? Para que ele possa orar, para que Deus possa me responder. Porque, se assim sendo, nós vamos continuar aqui algumas quarta-feiras a mais, né? Mesmo levando o termo do livro. E daqueles que não estão vindo, estão perdendo. Porque Deus tem falado conosco. Amém. Hoje será um tema diferente, irmão Alex. Nós estamos falando sobre o quê? A semana o quê? Semana Santa. Que envolve o quê? A obra de Cristo Jesus aqui na terra. Amém. Mas nós vamos ver algo que você vai sair daqui pensando assim. Talvez você venha sair daqui pensando assim. Eu não sabia disso. Eu não me atentei para isso. Foi por causa disso mesmo que eu vou ler para vocês. Amém. Vocês vão ver, irmãos, a obra do Espírito Santo. O quanto a obra do Espírito Santo é importante. Como igreja, talvez não estamos entendendo ainda. Então, irmãos, vamos nesse momento. A entrada triunfal é o título do tema e o choro de Jesus Cristo. Então essa mensagem ela se divide em 2 blocos.
Dá para fazer uma semana inteira só com esse tema. Mas não é o caso hoje. Vamos resumir. A entrada triunfal e o choro de Jesus Cristo. Então, abra suas Bíblias, já oramos, no livro de Lucas. Está ali a passagem. Eu vou colocar aqui o óculos. Lucas, capítulo 19. Som, está melhor. Lucas, capítulo 19. Vou desligar aqui esse ventilador. O versículo 33 até o 40. Todos acharam? Então vamos lá. Subtítulo que está em cima do versículo 8 diz a entrada triunfal de Jesus aonde? Em Jerusalém. Chegou o dia então, né? Sim. De Jesus Cristo entrar em Jerusalém e concluir, né? O resgate, a obra da redenção. E aqui diz a partir do versículo 33. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então eles foram soltar o burrinho lá, porque Jesus Cristo precisava desse animal para entrar, para fazer sua entrada triunfal. Amém. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendia no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da cidade, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: mestre, repreenda os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Foi uma entrada triunfal. Foi algo indescritível. E nós vamos ver aqui, à luz do Espírito de Profecia, porque é uma coisa minha, e vocês já perceberam isso. Eu não prego sem o Espírito de Profecia. Eu vou repetir aquilo que eu tenho repetido em algumas igrejas quando eu prego. Adventista que é adventista, ele lê a Bíblia com o Espírito de Profecia. Amém. Esse é o verdadeiro adventista, porque foi nos dado. Se não tivéssemos o Espírito de Profecia, talvez nós cairíamos em corrupção, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Então nós vamos ver aqui o que essa descrição que nós acabamos de ler na Bíblia foi mostrado para a nossa irmã White, o que ela fala dessa entrada e como foi essa entrada. Eu estou com o livro O Desejado por Nações, eu não sei quantos que tem. Esse livro aqui é espetacular. Amém. Se você não leu ainda, leia. Olha o que se fala sobre essa entrada triunfal. Preste atenção nessa entrada triunfal. Aqui, deixa eu passar aqui, ó. Desejado por Nações, página 401 e 402. Diz assim: nunca antes vira o mundo um cortejo triunfal como esse. Está falando da entrada. Não se assemelhava aos famosos conquistadores da terra. Não fazia parte daquela cena nenhuma comitiva de lamentosos cânticos de troféus de bravura real. Achava-se em torno do Salvador o glorioso troféu de seus serviços e de amor pelo homem caído. Estava ali os cativos a quem Jesus resgatara do poder de Satanás. Amém. Louvando a Deus por sua libertação. Os cegos a quem restituíra a vista abriam a marcha. Os mudos cuja língua soltara entoavam os mais altos Hosana.
Saltavam da alegria os coxos por eles curados, sendo mais ativo em quebrar os ramos de palmeira e agitá-los diante do Salvador. As viúvas e os órfãos exaltavam, aliás, o nome do Senhor pelos atos de misericórdia que lhes dispensaram. Os leprosos a quem purificaram, estendia na estrada as vestes incontaminadas, ao mesmo tempo que soltavam como o Rei da Glória. Aqueles a quem sua voz despertara do sono da morte, tomava parte do cortejo. Lázaro, cujo corpo provara a corrupção do sepulcro, mas que então regozijava na força da varonidade gloriosa, conduzia o animal que Jesus montava. Ali, naquele local, estavam todos os troféus que Jesus Cristo trouxe para ele. Amém. Resgatou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Muitos fariseus testemunhavam a cena e, ardendo em inveja e malignidade, buscavam desviar a corrente dos sentimentos populares. Temeram que essa multidão, na sua força, fizesse Jesus rei. Com o último recurso, avançaram para entre a turba até onde estava o Salvador e abordaram Jesus com a palavra de censura e ameaça. Mestre, como nós lemos aqui na Bíblia, repreenda os teus discípulos. Aonde Cristo falou claramente: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras do que? Clamarão. Estavam ali no cortejo de Jesus os cativos que resgataram do poder de Satanás. Amém. Estava nesse cortejo os cegos a quem instruiu a vista. Amém. Estava neste cortejo os mudos cuja língua soltara. Os coxos por eles curados. As viúvas e os órfãos os exaltavam. Os leprosos a quem purificava. E aqueles a quem sua voz despertara do sono da morte. Olha o cortejo de Jesus Cristo. Olha quem se encontrava ali, irmãos. Que entrada gloriosa. Que entrada triunfante. Que coisa poderosa. Agora eu pergunto aqui: foi uma entrada triunfal? Foi. Uma entrada poderosa, aonde os troféus, as pessoas estavam lhe mostrando a sua vida resgatada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E aqui diz para nós hoje: será que hoje estamos permitindo que Jesus faça também uma entrada triunfal em nossas vidas, irmãos? Será que hoje, com tudo que você está vivendo, Jesus está fazendo uma entrada triunfal na sua vida, na minha vida? Será que hoje estamos permitindo que Jesus seja o soberano em nossos corações? Isso é para a gente refletir. Será que hoje, estamos permitindo que Jesus seja o soberano em nossos corações? Ou os nossos corações estão se dividindo com outras coisas? Porque Satanás está aí, irmãos, e não está brincando em Satanás. Ele está tentando fazer que o meu coração, que o seu coração, seja um coração que? Dividido. E um coração dividido não dá para Deus trabalhar. Deus, ele não pode trabalhar com um coração dividido. Ou o nosso coração pertence ao Senhor, ou não pertence ao Senhor. E aqui diz: será que seu reino, o reino de Jesus, a sua justiça, tem estado em primeiro lugar na sua vida, na minha vida? Será que Jesus hoje está fazendo uma entrada triunfal? Será que ele já fez uma entrada triunfal no nosso coração? Ele agora pode assentar no trono do nosso coração, mudar o nosso coração de pedra e colocar agora um coração de carne? Será que hoje nós podemos dizer que somos nova criatura? Será que hoje nós podemos dizer: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim? Amém. Porque uma entrada triunfal é essa. Nós não temos que ter dúvida. Nós não podemos ter dúvida. Dúvida não vem do Senhor, irmãos. E para essas pessoas, irmãos, houve uma entrada triunfal. Eles clamaram: Hosana, salve-nos. A palavra Hosana significa salve-nos. E Jesus salvou. Jesus deseja a mesma coisa nessa noite, irmãos. Trabalhar com os nossos corações. Mas a história não acaba aí, né? Se acabasse só aí, seria ótimo.
mas algo acontece nesse momento. Lucas, abre seus livros em Lucas, capítulo 19, seguindo aqui, né? O que nós estamos lendo. Lucas, versículo 19, capítulo 19, o versículo ao versículo 41. O que diz na sua Bíblia aí? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Agora você vai compreender por que Jesus chorou. Irmãos, vai acontecer a mesma coisa. Já está acontecendo a mesma coisa hoje. Já está acontecendo. Mediante aquele cortejo poderoso, Jesus em cima do rio, ele contempla toda uma cidade e agora chora. Ele não fica como os filmes mostram, em cima do cavalo ali parado e algumas lágrimas. Olha o que o Espírito de Profecia diz. O rei de Israel se debulhava em lágrimas, não silenciosa. Você já ouviu alguém chorar de forma alta? Era o que Jesus estava fazendo naquele momento. Ele não estava chorando no silêncio. Aqui diz claramente que não de forma silenciosa, não silenciosas lágrimas de alegria, mas de pranto e gemido de inexprimível angústia. A turba sentiu, as pessoas sentiram repetidamente tomadas de tristeza. Ali naquele momento para toda aquela alegria e uma tristeza toma conta de Jesus Cristo e de toda a turba que se encontrava ali. Emudeceram-se as exclamações, muitos choravam, possuídos de simpatia por um pesar que não podia compreender. Por que Jesus se encontrava chorando? Será que ele se encontrava chorando porque ele estava contemplando ali o Getsemane? Aqui o livro continua dizendo: as lágrimas de Jesus não era a antecipação do seu próprio sofrimento. Ele não estava chorando pelo seu próprio sofrimento. Mesmo diante dele achava o Getsemane, onde em breve envolveria o horror de uma grande treva. Não estava chorando por isso. Estava também à vista de Jesus a porta das ovelhas, pela qual durante séculos havia sido conduzidos os animais destinados às ofertas sacrificais. Essa porta presta a abrir para ele o grande Cordeiro de Deus, e cujo sacrifício pelos pecados do mundo apontavam todas as ofertas, pelos perto estava o Calvário, cenário da sua própria agonia. No entanto, não foi por causa desses pontos, e lembraram-lhes a cruel morte, que o Redentor chorou e gemeu em angústia de espírito. Não foi por nada disso que ele chorou. Ele chorou por algo, irmãos, que nós estamos falando aqui a cada quarta-feira. Nós estamos falando para a igreja. O que nós estamos falando aqui? Sobre o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Por que então Jesus chorou? Não foi por contemplar? Não. Aqui no versículo, na página 410, agora vocês vão ver por que Jesus chorou. Diz assim: chegara aquele dia para Jerusalém. Jesus chorou em agonia sobre a condenada cidade, mas não podia livrar a cidade. Jesus, ele chora por não poder fazer mais nada pela cidade. Por quê? Esgotaria todos os recursos. Foi esgotado todos os recursos. Por quê? Rejeitando o Espírito de Deus. O que eles fizeram, igreja? Rejeitaram o Espírito Santo. Jesus não podia fazer mais nada. Israel rejeitara o único meio de auxílio. É o que está escrito aqui. Israel rejeitou o único meio de auxílio. Quem era esse auxílio? Abram suas Bíblias no livro de João 16, versículo 8, que nós estamos tratando aqui todas as quarta-feiras.
16:8 diz assim: quando ele vier, quem vier? O Espírito Santo, ele convencerá, isso é obra dele, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui Israel rejeitou o único que poderia convencer, mesmo as obras poderosas de Cristo Jesus, mesmo eles olhando ali Lázaro, porque eles queriam depois matar Lázaro, um testemunha do poder de Jesus Cristo, mesmo diante de tudo isso eles não conseguiam ver, porque eles rejeitaram um único meio de auxiliar eles rejeitaram o poder do Espírito Santo. Nenhum outro poder havia pelo qual pudesse ser libertado. Quando se rejeita o Espírito Santo, o céu não pode fazer mais nada. Nada. Porque ele, o Espírito Santo, é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se ele não estiver nos convencendo, quem nos convencerá? Se nós estamos hoje satisfeitos com a vida que nós estamos levando, quem o convencerá que a sua vida não está boa? Ele não pode fazer. Já que você não dá, ou eu não vou dar, que isso não esteja acontecendo na sua vida. Mas infelizmente hoje é uma realidade da rejeição daquela época para a rejeição de hoje. É se falar de muitas coisas em nossas igrejas, mas pouco se fala sobre a obra poderosa do Espírito Santo. E quando nós temos uma oportunidade de investir tempo, meses, com relação à pregação do Evangelho, no sentido de quem é o Espírito Santo, a igreja não consegue compreender. A igreja não consegue entender o tesouro que Deus tem enviado para nossas igrejas. Só que muitas das vezes a gente não consegue ver. E aqui continua: a nação judaica era um símbolo do povo de todos os séculos, irmãos. A nação judaica era um símbolo do povo de todos os séculos, que desdenha das súplicas do infinito. O povo de Israel desdenhou das súplicas do infinito. As lágrimas de Cristo, ao chorar sobre Jerusalém, foram derramadas pelos pecados de todos os tempos. Nos juízos proferidos contra Israel, os que os rejeitaram, as reprovações e advertências de quem? Quem eles rejeitaram? As advertências e reprovações de Jesus? Não, aqui está bem claro, do Espírito Santo de Deus que eles rejeitaram. Por isso que Jesus chora copiosamente. Eles não estavam rejeitando Jesus, eles estavam rejeitando quem? O Espírito Santo. E nós sabemos que o único pecado que não é perdoado é o pecado contra quem? O Espírito Santo. Não é você falar mal do Espírito Santo, é você a cada dia ignorar a obra dele, de Jesus na sua vida. Porque quem coloca, quem mostra a obra de Jesus na nossa vida, quem é? É o Senhor Espírito Santo. Aquelas pessoas, irmãos, estavam desdenhando da obra daquele que tem poder para convencer. E aqui foi bem enfático: nos juízos proferidos contra Israel, o que rejeitaram as reprovações e advertências do Espírito Santo de Deus, podem ler sua própria condenação. Agora você entende que é por isso que quando Jesus chega, ele se cala. Aquele momento de alegria se torna um momento de tristeza, porque ele não podia fazer mais nada por essa cidade, porque o Espírito Santo, ele foi o quê? Negligenciado. Não foi mais ouvido o Espírito Santo. E aqui continua: nesta geração, agora é para nós, nesta geração muitos que estão trilhando o mesmo caminho dos incrédulos judeus. Testemunharam a manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo lhes falou no coração. Apegam-se, porém, à sua incredulidade e resistência. O Espírito Santo, irmãos, ele deseja encontrar um coração favorável para que ele possa trabalhar, não um coração resistente. Existem pessoas que estão na nossa igreja e estão lutando contra Deus.
contra o Espírito Santo. O Espírito Santo quer moldar o caráter, quer transformar a vida, a pessoa está ali agarrada no seu eu. E nada faz a pessoa mudar, e entra ano, sai ano, e entra ano, sai ano, e a pessoa continua da mesma forma, não muda, não transforma, mas se convence na sua mente que é um cristão, como os judeus falaram. O Senhor de Israel jamais irá nos abandonar. Tanto é que depois, no ano 70, houve o cerco de Jerusalém, e vocês conhecem o que aconteceu ali. É a mesma coisa que tem acontecido hoje. Muitas das vezes nós podemos estar na igreja, podemos congregar, podemos chegar aqui ao sábado cedo, mas no nosso dia a dia, muitas das vezes podemos estar negligenciando, irmãos, o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele trabalha no coração, quando ele encontra o espaço e a pessoa convida para que ele possa fazer morada, a pessoa é uma nova criatura. Aí você vai lá em Gálatas 5:22 e você consegue ver o fruto. Mas, irmão Alex, quando eu vejo o fruto lá, eu não me encaixo. Então você tem que buscar o Senhor. Mas o tema hoje, dessa semana, não é Jesus Cristo, é a entrada triunfal dele. É a obra poderosa que ele fez. Mas também é um lamento que ele faz. Jerusalém, Jerusalém. Ele fala isso chorando. Que mata os profetas. Apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes o meu Espírito Santo insistiu com vocês e vocês não ouviram? Irmãos, essa mesma mensagem é para nós hoje que estamos na Jerusalém espiritual. Quantas orientações nós temos através da Bíblia Sagrada, do Espírito de Profecia, para que possamos mudar e nos preparar para aquilo que há de vir. E muitas das vezes nós estamos satisfeitos com a vida que nós estamos levando espiritualmente. Porque a lágrima de Jesus Cristo, o choro de Jesus Cristo lá, no Monte das Oliveiras, aqui diz claramente que ele orou para todas as gerações, todas elas, e se lamentou. Porque poucos são aqueles que darão ouvido, poucos são aqueles que entenderão. A nossa igreja, irmãos, ela tem que entender isso, não é possível. Eu falo isso todas as noites para Deus, toda manhã, madrugada. Senhor, os nossos irmãos, os nossos líderes, será que até agora não está entendendo que a obra de finalização não é pelos meios de treinamentos e projetos e práticas de estratégia, não é, mas é pelo um povo contrito, de um coração cheio do Espírito Santo. Nós temos que entender isso, porque isso vai se repetir mais uma vez. E aqui continua: há nessa geração muitos que estão trilhando o mesmo caminho dos judeus, testemunharam de tudo, mas negaram, o poder do Espírito Santo. Deus envia advertências, repreensões, mas não querem confessar os seus erros e rejeitam-lhe a mensagem de um mensageiro. Os próprios meios que ele emprega para a sua restauração torna-se para eles uma pedra de tropeço. E aqui diz: os profetas daquela época, mas está dando também para a nossa época, porque muitas pessoas estão pregando a verdade, irmãos, e muitos não estão ouvindo. Os profetas de Deus eram aborrecidos pelos apostatas. Israel, porque por intermédio, o apostata em Israel, por intermédio deles, se revelaram seus pecados ocultos. E aqui fala de Elias. Elias, ele foi perseguido porque trouxe a verdade para a igreja naquela época. E o rei israelita não gostou do que ouviu. João Batista, o segundo Elias, claramente foi perseguido porque falava, chamava o pecado pelo nome. Talvez se nós estivéssemos naquela época, lá em Jerusalém, talvez nós devemos falar assim: olha, o que João Batista tem a ver com a vida particular do rei Herodes? Se ele está se relacionando com a cunhada dele, isso é um problema dele. Esse homem está querendo arrumar confusão? Talvez, irmãos, se nós estivéssemos lá na palavra de Jesus, nós vamos dizer: ele está certo, chamando o pecado pelo nome, o rei tem que dar exemplo. Isso está tudo errado, isso está contra a lei de Deus, contra os mandamentos do Senhor. Isso está errado. Porque hoje,
Se nós falamos isso, nós somos acusados de julgadores. Você está julgando. Você não pode alertar meu irmão? Não, é a vida dele. Mas onde está escrito isso que eu não posso alertar o meu irmão? Do seu pecado. Elias é primeiro Elias, João Batista o segundo. E quem é o terceiro Elias de Malaquias, irmãos? Somos nós. E nós estamos advertindo, nós estamos calados. Temos medo hoje de chamar o pecado pelo nome. Será, irmãos, que será prazeroso para aquelas pessoas ouvirem quando Jesus sentenciar, fechar o livro e dar escrita nas vestes, como foi profetizado, que terá nas vestes daqueles que um dia tiveram encontro com a verdade, mas não se firmaram na verdade? Será que a pessoa vai se dar satisfeita quando ouvir, quando ver nas suas vestes pesado foste na balança e achado foste em falta? Eu falei para o meu filho essa semana, e eu falo isso mesmo com o adventista. Falei, filho, eu faço parte da elite. Deus levantou uma igreja, eu faço parte dessa elite. Deus requer o máximo de cada um de nós, é a excelência que entrega. Não tem meio termo. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Não somos inferiores a nenhuma outra denominação, isso está escrito claramente. E muitas das vezes nós nos sentimos como? Abandonados por alguma coisa que acontece na nossa família, completamente preocupado, angustiado por um problema de trabalho, ou falta de trabalho, ou falta de dinheiro, ou falta de saúde, não é assim? O apóstolo Paulo era bem claro. Eu sei em quem tenho crido. Amém. Você sabe em quem você crê? Você conhece mesmo? Falei, eu sou nação de propriedade exclusiva, falei para o meu filho. Sacerdócio real. Eu fico cheio de alegria quando eu falo isso, porque isso é para nós, igreja. Amém. Não podemos ter ou ser uma igreja que diante de tudo que está acontecendo, nós ficamos calados. Sabe por que hoje a igreja não está sendo perseguida, igreja? Sabe por quê? Nunca parou a pensar? Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos nos associando com o quê? Quando começamos a falar o contrário, aí você vê. E temos que falar o contrário. Elias falou o contrário, foi perseguido. João Batista falou o contrário. E nós somos o terceiro Elias, não estamos falando o contrário. Mas o Senhor está passando em revista. Deus, ele sabe quem é. Nós temos, irmãos, as orientações do Espírito Santo para esse último período. Só que quando Jesus Cristo ele chora por todos os períodos. A entrada, ela foi uma entrada triunfal. Os troféus de Jesus Cristo se encontravam ali, mas ele chora porque a grande massa que estava ali e os seus filhos rejeitariam as orientações do Espírito Santo. E hoje, irmãos, nós queremos trabalhar como igreja sem quem? Sem o Espírito Santo. Igreja, quantos anos você frequenta a igreja? E quais foram os maiores resultados que a igreja de Beterribeiros teve até hoje? Quantos anos eu frequento a igreja de Marechal? E quais foram os maiores resultados? A manifestação do poder do Senhor. E algumas pessoas podem até dizer, mas irmão Alex, vai chegar o dia. Irmão, me desculpa, mas isso é conversa para boi dormir. Já chegou e até passou já. E aqui diz claramente: do alto da oliveira, Cristo contemplou o mundo em todos os séculos. As suas palavras são aplicáveis a toda alma que desdenha as súplicas divinas de misericórdia. Desdenhador de seu amor. E ele fala aqui agora, a irmã Mate escreve, para aqueles que estão desdenhando. Desdenhador do seu amor, ele hoje se dirige a ti. E és tu mesmo, que deves conhecer as coisas que pertencem à tua paz.
Cristo está vertendo as lágrimas, as amargas lágrimas por ti, que não tem lágrimas para verter por ti mesmo. Isso é triste, irmãos. O grande conflito. Página 117. Os judeus, ao recusar o arrependimento, rejeitaram a última oferta de misericórdia. Então Deus, o que Deus fez? Afastou deles a sua proteção. A nação ficou sob o controle do líder que escolheram. Quem escolheram? Satanás se achava à frente da nação. Isso vai se repetir. Deus afastará deste mundo a sua proteção. O Espírito Santo será retirado, não daqueles que servem Ele, mas retirado daqueles que não querem. E o governante deste mundo passará sem agora quem? Sem nenhuma restrição. Vocês sabiam disso? Satanás está restrito. Quem restringe ele é o poder do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo estará com os seus. E para esses que hoje têm oportunidade, nós estamos, irmãos, sendo os mais agraciados de todos por ouvir essas verdades. Amém. Os mais agraciados para compartilhar com as pessoas de fora. Você conhece a verdade e será cobrado de você. Agora, quando a verdade será cobrada de você? Quando você com a verdade não te liberta. Você continua sendo o mesmo. Os judeus viram toda a manifestação de quem? De Cristo. E não mudaram. Uma vez uma pessoa me perguntou, falou comigo assim, mas se eu estivesse lá no deserto e vendo aquilo tudo, eu não ia ter dúvida. Falei, não funciona dessa forma. Se você não tivesse imbuído do Espírito Santo, você teria dúvida. Porque não é aquilo que você pode ver. Jesus Cristo repreendeu Tomé. Você tocou na minha mão, tocou no meu lado, e porque viste creste? Não, está errado isso aí. Isso não é fé. Né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Hoje, irmãos, toda uma advertência tem sido dada para nós. Sim ou não? Sim. E nós temos, aparentemente, está tendo uma calmaria. Aparentemente, mas não está. Tivemos 2 anos em carnaval, nós tivemos esse ano o quê? 2 carnaval. E a comitiva do carnaval já estão querendo já, não somente no Rio, no Brasil todo, que a cada ano esteja mais o quê? Carnavais, mais festa. O Satanás lá, ele foi exaltado nas escolas de samba. Eu falei para o meu filho, quantas pessoas passaram agora a frequentar templos espíritas através daquilo que aconteceu na Praça da Poderosa? Porque ele ainda ponto sem nó. E como nós estamos trabalhando para isso? Irmãos, está na hora de a gente despertar. As mensagens que nós estamos ouvindo a semana todinha é da obra que Cristo fez e continua fazendo ao nosso favor. Mas o livro que está à frente de Jesus Cristo, logo ele mesmo fechará. Logo os nomes, antes de fechar, passarão em revista. Você está ciente disso? Você pensa nisso durante o dia ou não passa isso pela sua mente? Jesus Cristo chorou por todas as eras. A entrada foi triunfal. O plano da redenção seria colocado em prática. A salvação seria dada e é nos dada. Só que ele chora, porque muitos já recusaram a obra do Espírito Santo e muitos hoje também. Que Deus possa te abençoar. Que você possa entender que a partir de hoje eu e você temos que mudar. Eu falei para o meu filho hoje, eu converso muito com meu filho. A gente conversa muita coisa voltada à Bíblia Sagrada. Terminamos aqui, a gente vai abrir a Bíblia daqui a pouco em João 1:11-12.
Eu converso muito com meu filho sobre as coisas que vão acontecer e leio comigo. E a gente gosta muito de conversar sobre a Bíblia e o Espírito oficia. Ele fala: pai, nós estamos preparados para o que vai vir. Eu falei: eu preciso me preparar, meu filho. Porque pelo que eu estou lendo, vai ser intenso. Eu falei: vai ser tão intenso que Deus, na sua misericórdia, Ele vai fazer muitas pessoas dormirem, porque não vão aguentar. Isso não é brincadeira, igreja. As mensagens que nós estamos falando aqui eram para estar lá fora, Marcelo. As mensagens que estamos pregando aqui eram para estar lá fora. Mas o que te impede? O que não te dá força? Eu falei para o meu filho hoje: olha, pela real situação que nós nos encontramos já, pelo que nós vimos nesses 2 anos, todos nós adventistas eram para estar clamando o Senhor de madrugada. A cada madrugada, toda madrugada, para se preparar, para o Espírito Santo nos preparar. Porque, irmãos, nem eu nem você queremos ouvir da boca de Jesus Cristo: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Com toda a verdade que vocês tinham, vocês não fizeram nada. Chorei por vocês, mas agora já era. É o que eu acabei de ler aqui para a igreja. Ele chorou amargamente por aqueles que não têm mais lágrimas. Se humilhar, entrar no quarto e fechar a porta. Eu estava conversando com uma jovem essa semana. Eu fiz uma pergunta para ela. É da igreja adventista. Ela é líder. Eu falei assim: quantos minutos você gasta com o Senhor, você investe, aliás, com o Senhor, no seu particular? Quantos minutos? Ela falou assim: todos os dias, que é uma vez só, 5 minutos. Falei: você vai ser derrotado. Ele vai te vencer. Não tem como vencer Satanás com 5 minutos de oração no seu individual. Algumas pessoas podem até alegar, mas nós, meus irmãos, eu posso de madrugada. O Espírito Santo fala assim: você tem que ter tempo para mim. Você vai ter que se esforçar nesse sentido. 5 minutos não dá, igreja. Como líder, muito menos. 5 minutos não dá. Essa oração que Jesus falou é você e Deus. Entra no quarto, fecha a porta e busca o teu pai que se encontra em secreto. Só meia hora ali é o mínimo meia hora. Se você ver toda a história daqueles que foram perseguidos, era muita oração, irmão. Por que hoje pouco se fala sobre isso, Marcelo? Quer ver uma coisa que me assusta, que tem me assustado muito, igreja? Quando nós convocamos a igreja para orar e chegar mais cedo, tanto no sábado, quarta-feira, e a igreja não comparece. Isso me assusta. Por que me assusta? Porque a igreja não tem mais o interesse de estar junto de forma individual, ali, às vezes, com o Senhor, e junto de forma coletiva. Se eu tenho o prazer de estar com o Senhor individual, eu terei prazer de estar em forma o quê? Coletiva com os irmãos. Mas parece que isso não está chamando a atenção da igreja. Irmãos, se nós não temos a alegria de conversar com Deus no nosso dia a dia, investir tempo e coletivamente estar aqui, tudo que nós estamos fazendo aqui em vão. Tudo. Todos os planejamentos, estratégia, reuniões de comissão, tudo isso é em vão. Sabia disso? E se assim Deus me permitir, irmãos, e daqui a uns 2 meses eu trazer o tema a maior necessidade da igreja, o rei verdadeiro, vocês vão ver o que é oração. Como é o poder da oração. Não existe um clamor sincero que Deus não ouça. E quando clamo para a igreja, chama a igreja para mim, que eu fiz isso na minha igreja, vamos estar reunidos. Cadê a igreja? E não vem ninguém, você espera ali. Mas não vem ninguém. Não vem ninguém. Então para que tantas estratégias? Tanto planejamento? Tantos cursos? Se a igreja não tem interesse de estar reunida em oração, não faz sentido, igreja. Não faz sentido.
O Pentecoste aconteceu num momento de oração. Eu estou mentindo, igreja? O batismo da igreja foi citado no poder da oração. Não foi dado na igreja primitiva? Foi dado. Os pioneiros recebiam a influência do Espírito Santo através da oração. E nós vamos ver isso. Nesse livro, se assim o Pai do Céu nos permitir que eu venha trazer aqui para a igreja, nós vamos ver. Então nós estamos, irmãos, esperando o que então? Nós estamos, irmãos, agradecidos, porque Deus está dizendo ainda para o Pai, Vidas de Ensino fala sobre isso, quando foi dada uma ordem para soltar os ventos, a irmã White viu aquela comoção toda, e ela perguntou para o senhor: o que está acontecendo? Ele falou: agora eu não posso te explicar, depois eu explico. E depois foi dada a mesma visão. Deus vai dando autorização para soltar os anjos, mas Jesus Cristo apontando as mãos para o Pai. Isso é sério, igreja. Pai, ainda não, foi pelo meu sangue. A igreja não está preparada. Amém, Senhor. Obrigado, Pai querido. Isso é sério, igreja. Nós temos que parar de brincar e entender que o que está acontecendo lá em cima, daqui a pouco vai parar. Parece que o mundo está querendo voltar ao normal, não vai voltar ao normal. E como igreja, precisamos ser luz para essa terra, e sal para dar sabor, porque o pecado está tomando uma proporção desgraçadamente grande, irmãos. E nós, como igreja, a menina dos olhos do Senhor, com todo o conhecimento que nós temos, estamos fazendo o quê? Vendo as pessoas serem miseravelmente cativas de Satanás e cruzando os braços? Não, jamais. Se nós hoje, como igreja, ao convocarmos a igreja para orar e a igreja não vem, Marcelo, todos os planejamentos e estratégias não vão dar em nada, porque nós não estamos compreendendo ainda. Jesus veio, era um homem que se afastava da multidão, porque ele precisava conversar, e passava a noite todinha. Orou e orou e orou, até no último momento, até se esvair sangue na cruz. Ele falou: Pai, oração intercessória, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Em tua mão agora eu coloco o meu espírito. E morre. Se não começa pela oração, eu não sei do quanto. E a oração traz revivamento. É na oração que você vai ouvir o Espírito Santo. É na oração que você se humilha. É na oração que Deus fala com você. É nesse momento, Deus. Nós compreendemos como adventista o que eu ouvi muito bem o ministério de Jesus Cristo, como a entrada triunfal se deu, e agora compreendemos melhor porque Jesus Cristo, ele chora tão amargamente, chora e geme ali em cima, e aquela grande multidão não entendia por quê. Por que ele está chorando? Está tão bom aqui, agora é nesse momento. Ele chora porque ele vê uma geração muito inteira. Da mesma forma que eles estavam rejeitando os judeus, muitos também aqui rejeitando. E ele chora. Abra suas Bíblias, nós vamos fechar com esse versículo. Porque nem tudo é tristeza, claro que não. Não é a mensagem para te deixar triste. É a mensagem para você ficar feliz. Você sair aqui alegre. Porque o Senhor está falando aos nossos corações. João capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz assim: veio para o que era o seu, e os seus o quê? Não receberam. Os judeus não receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhe o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber os que creem. O seu nome. Fecha agora com Romanos 8,14. Vamos ver quem é o Filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus? Não. É uma prerrogativa para ser filho de Deus. E nós estamos estudando isso aqui. A cada quarta-feira, Romanos 8,14 diz assim: olha aqui os filhos de Deus. Oito 14 diz assim: porque todos os
que são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Amém. Então, a todos aqueles que deu oportunidade são filhos de Deus, porque são guiados pelo Espírito. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará o quê? Que Deus te abençoe. Amém. Que amanhã a mensagem venha somar. E eu creio que sim, como de ontem, de hoje, essa semana todinha, Amém. venha somar para o seu crescimento espiritual. Assim seja. Mas saia daqui entendendo que, como estou, eu não posso estar mais. Como estou hoje, eu não posso estar mais. Preciso mudar e ser moldado pelo Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Amém. Houve uma entrada triunfal, Senhor. Jesus, em cima daquele burrinho, aquele jumentinho. E todas aquelas pessoas que foram libertas por Cristo Jesus, cativos de Satanás. E ali Jesus apresentava como troféus para o céu. Os homens que não quiseram um compromisso com o Senhor, até que queriam calar a tuba, mas não conseguiram, porque o próprio Senhor falou: se eles se calarem, as pedras falarão. Porque as testemunhas do poder do Senhor estavam ali. Mas Jesus Cristo, o Senhor, ao chegar no Monte das Oliveiras, ele chora copiosamente. Ele chora, Pai, não é porque ele estava ali para dar vida, porque ele nasceu para isso, Senhor. Jesus nasceu para restabelecer a aliança que um dia o homem quebrou e morrer pelos nossos pecados. Esse foi o propósito do nascimento de Cristo, Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário que ele morresse para nos resgatar. Amém. O preço foi pago, Senhor. Verdade. Mas ele não chora pelo preço que seria pago. Ele chora, Deus, pelas oportunidades que estão sendo dadas hoje também para nós, como foi dada no passado. E muitos passados recusaram aceitar a oportunidade, como muitos hoje também recusam. E recusaram como? Recusaram a obra do Espírito Santo. Será que hoje também, Pai, nós não estamos recusando a obra do Espírito Santo? Isso é para a gente refletir, Senhor. Será que hoje também nós estamos fazendo a mesma coisa? Jesus foi bem claro: chorarei por vocês, porque vocês não terão lágrimas para chorar. Pai, Senhor Jesus, Seu Espírito Santo, perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Precisamos do Teu poder, Deus Espírito Santo. Se nós estamos lutando contra o Senhor e a gente nem sabe, perdoa-nos, Senhor Espírito Santo. Estamos com o nosso coração nesse momento aberto, contrito, para que o Senhor possa fazer a mudança necessária que o Senhor deseja. Amém. Aleluia. Coloca os teus frutos aqui no nosso coração. Coloca o nosso coração de carne, não de pedra. Tira, se tiver, qualquer amargura, qualquer angústia, qualquer medo do nosso coração. Por favor. Traga a sua paz em nome de Jesus Cristo. Assim seja. O impossível para nós é possível para o Senhor. Amém. Não tenha um homem caído no pecado que o Senhor não possa levantar, Deus Espírito Santo. Nos ajude como igreja Por favor, a Senhor. pregar essa mensagem tão poderosa que muitas das vezes nós não estamos falando nada. E muitas das vezes até para se reunir em oração nós criamos desculpas. Tenha misericórdia de nós. Por favor. Tenha misericórdia da igreja adventista de forma mundial. Por favor, Porque Senhor. muitas das vezes os líderes também não estão entendendo que a obra é tua, Deus, Espírito Santo. Não é nossa. Fala aos nossos corações. Por favor, Senhor. E que a mensagem da manhã, sexta-feira de sábado, venha somar ao Deus Espírito Santo. E deve ser dos dias anteriores também, Amém. de tudo que já foi falado hoje. Nos leve para casa, acompanhando os seus santos anjos. E que hoje, ao dormirmos, antes de dormirmos, possamos falar com o Senhor e colocar
a nossa vida em tuas mãos e o Senhor tirar as arestas que nos impede ainda de ouvir a sua voz. Assim seja. Então, são bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Uma boa noite, gente. Amém.